Bom dia, amado irmão e irmã, que o sábado seja de alegria, de muita paz e satisfação. Sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Hoje, 25 de abril de 2020, iniciamos então o dia com a palavra do Senhor, com o momento mais sublime de nossas vidas. Interessante que todos os dias nós temos o cuidado de Deus. Todos os dias nós nos beneficiamos das coisas de Deus. Em todos os dias o Senhor cuida de nós e dos nossos. Paramos para pensar alguma vez? Paramos para agradecer sinceramente ao Senhor? Paramos para dizer a Ele o quanto somos gratos realmente de tudo aquilo que Ele faz e fez por nós? Pensemos durante essa semana todos os acontecimentos, de todos os livramentos, de tudo aquilo que Deus proporcionou para as nossas vidas. Hoje, o último dia dessa semana, o último dia que nós temos para agradecer ao Senhor por esses feitos tão maravilhosos desta linda semana que se passou. Linda em todos os aspectos da palavra, principalmente na beleza dos dias e principalmente ainda, juntamente, na beleza do cuidado do Senhor. Então sejam bem-vindos mais uma vez, hoje 25 de abril de 2020, ao nosso Café com Jesus. E hoje eu quero analisar com os irmãos a respeito de uma palavra muito bonita e uma palavra muito interessante sobre as nossas vidas. Nós às vezes queremos apressar as coisas, desejamos subir degraus de 2 em 2, de 3 em 3, enfim, nós sempre queremos, às vezes, na maioria delas, dar o passo mais largo do que nós podemos alcançar. E o sábio rei de Israel, o sábio Salomão, em uma dada feita, ele fala um pouco sobre isso. Ele nos ensina como fazer para que a vida corra no seu trâmite legal, no seu trânsito todos os dias, sem atropelarmos nenhum momento dela. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, depende daquilo que nós vivemos e vivenciamos diante de Deus, da sociedade e da busca das oportunidades. Vamos então ao texto? Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler os 8 versículos primeiros, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Diz a mensagem: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo, a hora de nascer e hora de morrer, a hora de plantar e hora de colher, a hora de matar e hora de curar, a hora de destruir e hora de construir, a hora de chorar e hora de rir, a hora de lamentar e hora de se alegrar, a hora de fazer e hora de se afastar, a hora de abraçar, de fazer amor e hora de se abster, hora de abraçar e hora de se afastar, a hora de ganhar e hora de contar as perdas, a hora de segurar e hora de largar, a hora de arrancar e hora de consertar, a hora de calar e hora de falar, a hora de amar e hora de odiar, a hora de iniciar a guerra e a hora de fazer paz. Meus queridos, não adianta querermos, desejarmos sair do tempo de Deus, sair do tempo proposto para a vida.
Quantas vezes nós estamos correndo quando nós deveríamos estar caminhando? E quantas vezes nós estamos caminhando, lamentando, no momento em que deveríamos estar alegres e satisfeitos? Nós somos, por natureza, o ser humano é, por natureza, ingrato muitas das vezes. E não somente isso, insatisfeito, todos os dias querendo buscar mais e mais. E Jesus ensina na oração dominical, em Mateus, que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia. Não juntar coisas exacerbadamente, não ter a mente fixa ou fita em coisas tão pequenas, né? Quantas vezes nos aborrecemos com uma situação que está dentro do nosso controle, só que momentaneamente nós não conseguimos fazer com que a nossa mente pense, com que nós agimos com racionalidade para resolver aquela situação. Salomão vem explicando muito bem, é interessante que a mensagem fala de uma linguagem bem contemporânea. Eu cheguei até a dar uma engasgadinha aqui entre uma coisa e outra, normal de quem lê muitas vezes, né? A hora de nascer e a hora de morrer. Não se adianta a hora nem de nascer e nem de morrer. Quando chega o tempo exato do findar da nossa vida, de uma forma ou de outra, estaremos partindo. Mas quando chega também o momento exato de um ser humano vir à Terra, basta simplesmente o gesto humano para que nós possamos ser gerados. Pense bem nisso. Há um tempo para tudo, determinado para tudo. Há hora de plantar e hora de colher. O plantador, aquele que vive, o agricultor, ele vive da plantação, ele sabe o tempo que ele deve esperar. Ele sabe o tempo que ele precisa entre plantar, contar que aquela semente vai germinar, depois que ela seja regada tanto por ele quanto pela chuva, não em excesso, porque senão também atrapalha, tudo em excesso atrapalha, até a chuva. E para aquele tempo depois, vamos colocar aí, eu não sou agricultor, mas um exemplo, para que daqui 3, 4 meses ele possa colher, para daqui 5 meses ele colha. Entende? Tudo tem um tempo na terra, tudo tem uma hora certa, a hora de destruir, construir, a hora então de nós fazermos a nossa reforma na casa, a nossa reforma em alguma coisa que queremos fazer. É tempo de tirar, de arrancar aquilo que está e colocar coisa nova no lugar. Aproveitando esse tempo e essa fala, há também o tempo da nossa reconstrução, do nosso refazimento, daquilo que nós precisamos tirar de velho e colocar novo. Jesus disse que não se coloca vinho novo em odre velho. Não se coloca porque a pressão do vinho ela é maior quando ele é novo, e aquele odre que já é velho, ele já sofreu. Odre era um saco feito com couro geralmente de cabra. Então se colocava o vinho ali dentro. Israel tinha essa cultura de colocar o vinho e a uva, o suco da uva, para ela se fermentar, e ela abria esse odre. Vamos dizer que o odre era desse tamanhozinho. Quando terminava o processo, ele estava mais ou menos isso, para a gente entender. Quando o fabricante do vinho era bem pão duro, ele pegava um outro vinho novo que vinha com toda aquela pressão da novidade, colocava naquele odre velho, aquele que ele tinha usado para o primeiro vinho, e aquele odre que já estava esticado não tinha mais onde se romper, se esticar. Na verdade, não é nem se romper, se esticar, abrir, e ele se rompia, perdia-se então o odre e o vinho. As coisas do reino de Deus são dessa natureza. Quando se coloca novidade naquilo que é velho, naquilo que não muda, naquilo que está já esticado pelo tempo, cauterizado com relação à nossa mente, quando nós vamos colocar coisas novas, quando Deus traz coisas novas,
E a igreja, ela precisa viver coisas novas. Você que é a igreja, eu que sou a igreja, precisamos viver coisas novas. Quando o Evangelho chega com a boa nova, que nós ainda não conhecemos, não tivemos acesso, quando ele chega e aquilo vai ser colocado, estoura, acaba com a nossa mente. A nossa mente, então, precisa de ser construída todos os dias. Todos os dias que lemos a palavra de Deus, precisamos de uma construção de mente. E quantas vezes nós não conseguimos isso? Quantas vezes nós cauterizamos e vivemos ali o tempo e aquilo ali fica fechadinho e não se abre para colocar mais uma gota. Santidade não é isso. Dependência de Deus não é isso. Santidade e dependência de Deus é você estar aberto às novas experiências de Deus todos os dias. E eu não estou dizendo de meninice da fé, eu não estou dizendo de atos irracionais, eu estou dizendo de coisa transcendental que traga para nós, para você e eu, a racionalidade que nós possamos viver melhor. Deus vem falando ao longo do tempo, a palavra dele vem falando ao longo do tempo, coisas novas, coisas lindas, e nós muitas vezes não aproveitamos, porque nós não conseguimos destruir para reconstruir. Eu peguei em específico esse pedacinho, porque é interessante. Destruir aqui é destruir mesmo, é acabar com o lugar, é acabar com aquela parede que você não deseja mais. Isso aqui de uma forma material, olhando pelo lado da construção mesmo. E aí eu trouxe para a nossa vida o refazimento, a nossa construção pessoal. Quantas vezes nós estamos vivendo, meus queridos, situações, porque nós não sabemos lidar com o novo. Nós queremos sempre estar lidando com aquilo que nós pensamos ser o correto a vida inteira. E às vezes, muitas das vezes, o tempo e o seu compasso vem abrindo espaços diferentes. Nós precisamos então nos adaptar. Quer ver uma situação que nós nunca vivemos? Essa de agora. Estamos ainda sem o culto presencial, sem a igreja reunida nos seus templos. Alguns estão fazendo. Alguns tentam até fazer e são barrados. O problema não é estar no templo. O problema hoje é a locomoção até o templo. O problema é manter-se a sua integridade física, tanto da sua casa ao templo, quanto no templo e do templo para a sua casa. Estamos vivendo então um momento de reconstrução da vida. Alguém está dizendo assim, quando nós saímos lá na frente, nós vamos sair bem diferente e que sejamos melhores. Porque infelizmente as pessoas tendenciam muitas vezes a ficar piores. Que possamos sair melhores, com mais pensamentos, com mais valorização pela vida, pelas coisas menores, pequenas, que nós pensamos ser até desnecessárias. Olha aí, a hora de destruir e a hora de construir, voltar a fazer. Pense nisso. Quem sabe você está passando por um momento, talvez um momento momentâneo, um processo momentâneo, não um momento momentâneo, é um processo momentâneo na sua vida, porque você não tem se refazido, se refeito. Complicado. Hora de chorar, hora de rir, hora de lamentar, hora de se alegrar, hora de fazer amor e hora de se afastar, hora de ganhar, hora de contar as perdas, hora de segurar e hora de largar, hora de arrancar e hora de consertar, hora de calar e hora de falar, hora de amar e hora de odiar, a hora de iniciar a guerra e hora de fazer paz,
Outra situação dentre todas aqui, hora de calar e hora de falar. Quantas vezes nós queremos falar com alguém quando a melhor resposta para ele é o silêncio? Quantas vezes nós fazemos guerra ou guerras dentro da família, dentro de casa, porque ao invés de se calar, a contenda inicia-se, a contenda vai indo, quando é o tempo do cristão calar-se. E em tempo oportuno, falar sobre aquela situação. Meus irmãos, não é tão difícil viver a vida em grupo. Não é tão difícil viver a vida em família. Difícil é nós abrirmos mão sempre de nossa razão. Toda vida eu quero ter razão. Toda vida a razão é minha. Toda vida a razão somente eu posso falar. Somente eu tenho razão. Somente eu, tudo tem que correr do meu jeito certinho. Tudo tem que correr. É interessante que eu e a esposa nós temos uma fala do seguinte: quando a gente pinta as paredes da casa, eu sempre digo para ela o seguinte: minha filha, se você quiser pintar essa parede de roxo, preto, isso não vai interferir na minha vivência, porque quem vai viver mais dentro de casa às vezes é você. Eu vou passar por aqui, você também vai passar, porque nós dois não paramos, nós somos bem ativos, mas tendência é você viver mais nesse cantinho do que eu. Então as paredes dessa casa, para mim, ela pode ser da qual a cor que você quer. Só existe um lugar que eu gostaria que ficasse do meu jeito, que é o meu escritório, que é o meu lugar de livros, de estudo, onde eu permaneço. Que onde eu permaneço aí eu preciso ter as coisas do jeito que eu gosto, porque senão vai ficar difícil. Temos que aprender a abrir a oportunidade para o outro dentro da nossa casa, dentro da nossa existência. E nós não fazemos muitas vezes isso, porque maiores guerras e contendas dentro da família, porque aquela palavrinha mágica está sempre na boca. Mando aqui eu. Aqui é eu. Aqui faço eu. Funciona do meu jeitinho. Não, meu querido. Há tempo de se calar. Há tempo de falar. Há tempo de concordar. Há tempo de discordar. Há tempo de estar junto e há tempo de não estar junto. Há tempo de fazer guerra. Tempo de paz. Eu gastei um bom tempo hoje nessa palavra para dizer para você uma única coisa no final: viva o tempo perfeito de Deus e da vida. Procure lutar menos, procure brigar menos. Pastor, brigar menos é bom, não brigar de jeito nenhum. Mas isso é quase impossível ao ser humano. Trazer impossibilidade à vida é uma coisa muito complicada. Procure se satisfazer com o que tem. Procure ser mais maleável na vida, mesmo que sua experiência diga que você tem razão. Às vezes, a gente aprende com uma criança. Deixa eu contar como eu tenho aprendido com meus netos. Como os meus netos fazem bem quando eles fazem uma piada, sorri, quando eles falam uma palavra que muitas vezes a pessoa despreza. E nós conseguimos extrair aprendizado das menores coisas. Eu não vou fazer um adendo à Bíblia, porque ela não é livro para adendos. Mas eu quero dar uma palavra minha aqui agora. Há tempos, ou há tempo de aprender com as menores coisas.
Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um sábado de excelência. Que Deus te guarde e nos guarde. Que a sua família seja abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aprenda que a cada dia você pode conviver melhor e entender um pouco mais do texto sagrado. Deus te abençoe, um excelente final de semana e até o próximo Café com Jesus.